Olá, tudo bem com vocês? Desde já agradeço, como tenho feito, as pessoas que têm visto, que têm me dado retorno, e eu tenho tido uma satisfação, conforme eu já falei, de estar podendo deixar isso aí. Antes de entrar na temática de hoje, eu quero dizer a vocês que eu participei de um programa junto com a doutora Denise, ginecologista, junto com a fisioterapeuta Cristiane, e a gente fez lá um bate-papo muito legal sobre mulheres e sexualidade na menopausa. A gente também está falando dos homens, não é um vídeo só para mulheres, e eu queria dizer que está valendo muito a pena vocês assistirem, porque a conversa foi uma conversa solta. A Verônica Dias deixou a gente muito à vontade e eu acho que a conversa foi assim super legal, com muita coisa interessante para vocês repensarem. Uma segunda breve colocação que eu vou fazer a respeito dessa questão de vídeos é que, como eu sou novata nesse projeto, tem uma coisa que eu tenho observado que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Antes, a gente tinha a TV, a gente tinha o rádio e a gente tinha o telefone fixo. Então nós tínhamos 3 canais. Esses canais, no caso a TV e o rádio, a gente que era dono deles, né? A gente ligava o rádio a hora que a gente quisesse, a gente também ligava a TV a hora que a gente quisesse, e o telefone era tocado e a gente até atendia, mas também a gente atendia se a gente quisesse. E eu uso essa expressão se a gente quisesse, porque eu acho que nós estamos ficando, sem que a gente perceba, nós estamos ficando usuários dos nossos celulares e dos nossos canais. Evidentemente a gente tem ido para os canais porque isso é uma forma nova, não dá para a gente fugir daquilo que vem acontecendo na humanidade, no momento atual, nas modernidades mesmo. Mas eu fico muito achando incrível como que são tantos canais, além dos que a gente já tem, que é a TV, que é o rádio, que é o telefone fixo, tão pouco usados hoje. A gente tem 5, 6 canais e acaba que no final das contas, até para fazer um vídeo, eu vejo que eu me pego às vezes tendo que ter um tempo para poder ver uma coisa que eu quero, para fazer um vídeo, e eu vejo as pessoas quando me dão resposta, ainda não tive tempo de ver, ou então eu já vi isso, já vi aquilo, e eu própria, como eu venho vendo vídeos há um tempo antes de tomar essa decisão de fazer esse trabalho, eu observei, porque os canais realmente têm uma variedade enorme de assuntos, as pessoas estão com um canal para falar de tudo que querem, de tudo que desejam. A gente acha muita coisa boa, conforme também a gente acha coisas que não são tão boas. E realmente a gente tem que ser seletivo, porque às vezes eu me acho usada por isso, ao invés de eu estar usando esse meio de comunicação. Então pensem a respeito, tá bom? Como que isso está interferindo na qualidade da nossa vida. E até vou usar uma expressão do Paulo Freire. O Paulo Freire, quando ele morreu, ele já estava com uma certa idade, mas muito cansado. A luta dele não foi pouca e a tecnologia já estava avançando. E eu vi uma frase dele, ele falando: a tecnologia ela é divina e é diabólica, né? Então a gente tem que realmente desenvolver um senso crítico muito importante para a gente poder não estar sendo usado ao invés da gente usar os canais, tá bom? Eu vou dar continuidade ao caminho que eu venho traçando com vocês para falar a respeito da afetividade. Então, nos 2 vídeos anteriores eu provoquei uma reflexão a respeito do conceito, da concepção, né, de afetos e de afetividade. Quem ainda não assistiu, volta lá e dá uma olhadinha. E terminei o último falando dos medos. E eu estou com a intenção de cada vídeo ir falando um pouco de um afeto, né, para poder ajudar vocês a reconhecerem esse afeto, vocês olharem como é que está isso aí, esse afeto aí dentro de vocês, para vocês revisitarem cenas da história de vida de vocês, onde esse afeto se apresentou. E eu quero ainda falar alguma coisa sobre o medo, porque para fechar, e vamos entrar depois na raiva, ainda nesse vídeo. O medo, ele também se apresenta, uma característica que é importante a gente dizer, é que ele também se apresenta de uma forma muito diferente, dependendo do gênero e dependendo da idade, né? Da idade eu até já falei, criança mostra medo. Adulto, de tanto engolir medo, não demonstra medo.
É muito difícil você ver um adulto falar, nossa, estou morrendo de medo, né? Os que assumem seus medos já estão diagnosticados com síndrome do pânico. Aí quando tem um diagnóstico de síndrome do pânico, tem medo de tudo. Agora, é interessante, eu acho importante dizer, que nós mulheres podemos expressar melhor nossos medos do que os homens. Né? Nós mulheres, a gente ainda fala, ai, estou com medo de dirigir, ai, isso eu não vou fazer, ai, nossa senhora, estou com medo de guardar. Né? Agora, e alguns medos mais íntimos, esses também a gente costuma não falar. Como adultos, a gente guarda eles pra gente, fica ali dentro tentando resolver, às vezes a gente disfarça pra gente mesmo, e às vezes a gente nem entra em contato com ele, passa batido, como é muito comum de acontecer com a maior parte das pessoas adultas. E o homem, ele não pode mostrar medo. Isso desde criança, sabe? Desde criança, o menino é encorajado a não ter medo. O menino é criticado se ele não tiver medo. O menino é menorizado, ridicularizado e gozado. Ele usava um termo de antigamente, mariquinha. Usava muito isso quando o menino tinha medo no meu tempo, que eu era criança. Eu escutava, ia lá, tá igual mariquinha. Né? O menino é ainda ridicularizado, ele sofre bullying se ele expressar o medo, sabe? Ele sofre esse processo de depreciação. Então não é sem tempo que eles vão crescendo, vão se investindo de uma armadura de coragem, de quem dá conta do recado, de quem peita, né, as coisas, e o medo vai ficando cada vez mais submergido e vai ficando cada vez mais ali reprimido, eles vão perdendo contato com o medo, e esse medo que dentro dele inclui timidez, insegurança, né, as incertezas, todos esses sentimentos, eles são substratos do medo. Infelizmente, os homens têm uma dificuldade imensa de colocar isso. E aí eu acho que o preço que eles pagam por não poderem viver o medo, sentirem medo, mostrarem o medo, é enorme. Porque, como eu disse, o medo ele nos fragiliza. O medo faz a gente se voltar para dentro. E aí esse homem que não se permite fragilizar, e eu sempre falo de uma maioria, porque em termos humanos a gente nunca pode falar que são todos, esse homem ele vai endurecendo. E o endurecer dele não é só no ponto de vista emocional. No ponto de vista emocional é evidente, porque ele não expressa, mas ele endurece também no corpo. Eu gostaria que vocês observassem e notassem como os homens têm o peito preso. O peito mesmo, esse aqui, torácico. A maior parte dos homens não movimenta o tórax no subir e descer da respiração. Eles têm o peito duro. Além do que, pela própria estrutura física dominante no homem, né, o ombro já é mais largo, o peito é estufado e ele não se movimenta. Ele é, a gente fala, encouraçado, endurecido. E é ali por baixo daquela tensão, porque esse peito preso, sem respiração, é uma tensão que fica crônica, tem um monte de sentimento lá dentro. Então, para os homens que assistem, fiquem atentos para vocês cuidarem um pouco disso. O medo faz parte da nossa humanidade. O medo é um afeto que faz parte da nossa dimensão afetiva e que ele tem muito a nos ensinar, muito a nos proteger, né, e nos permitir fragilizar. E o medo é um sentimento que todo mundo tem o direito de ter, e em qualquer idade. Tá bom? Aí eu encerro aqui o capítulo medo e vou abrir, né, o capítulo raiva. A raiva, ela é um sentimento, vou começar dela agora e devo terminar no próximo. A raiva, ela é um afeto, um sentimento que de cara a sociedade não aceita. Mas de jeito nenhum. Costuma não aceitar mesmo desde criancinha. E aí, o que acontece? Ela é um sentimento que surge em geral, muito comum, diante de uma frustração ou diante de uma dor. E muitas vezes até porque sentimos medo. Então, diante de algo que eu desejei e não consegui obter, imediatamente
é comum que o organismo reaja com raiva. Isso a gente vê claramente na criança pequena. A criança pequena é professora, tá, gente? A criança pequena nos ensina tudo sobre sentir. Então, se você pega uma criança pequena que não está ainda com as defesas que a gente tem, né? Que não está aí com esse monte de couraça, de camada protetora, a criança, quando é frustrada, ela imediatamente sente raiva. E na hora que ela sente raiva, ela fica tesa, tensa, dura. Por quê? Porque a raiva é um sentimento que ele se expressa predominantemente nos nossos músculos. Ela vai para os nossos músculos, é uma carga de energia que vem junto com esse sentimento, que vai para os músculos. E é por isso que a criança tem atos mecânicos com a raiva. Ela joga uma coisa no chão, ela bate uma porta, ela grita. Porque ela tem uma necessidade de pôr aquela expressão daquele sentimento naquele momento, ela se endurece toda, ela e põe para fora, explode. Né? E é ali que a gente tem que começar a ensinar a criança que aquilo é raiva, que aquele sentimento é um sentimento que ela tem direito, e aos poucos ir ensinando ela formas adequadas de expressão. Porque eu já disse a vocês que sentimento nenhum é negativo. A forma da gente expressar é que precisa ser a forma saudável. Então eu estou falando da raiva depois de um momento em que a criança é frustrada. O segundo item que eu falei é da dor. Né? Então alguém quando nos machuca, no primeiro momento, quando a gente sente uma dor de alguém que nos machucou, a gente sente raiva. Essa raiva da dor, ela é desdobrada em vários níveis. Né? Ela é desdobrada desde uma raiva que vem naquele momento e que muitas vezes a gente não se permite sentir, nem a dor e nem a raiva, e ela se desdobra. E como às vezes, quando é uma dor, porque eu dei uma topada no meu pé, eu posso até descarregar de uma forma motora e ir lá e dar um safanão na mesa, né? Às vezes os adultos fazem isso com as crianças. As crianças machucam, né, na ponta de uma mesa, aí o adulto diz, ai que mesa boba, porque viu a criança sofrer com aquela dor. Então nós adultos, quando a gente sente uma dor, e às vezes a gente não consegue nem lidar bem com essa dor, mas a dor ela vem imediatamente seguida de raiva. E a raiva, ela tem vários níveis, conforme eu já expliquei, que vai desde uma raiva mesmo naquele momento, que em geral não é expressa, até o ódio mortal. Né? Então o ódio mortal é uma raiva intensa, fortíssima, normalmente, né, meio proporcional ao tamanho da dor, mas dependendo da forma como a pessoa lida, ao invés dela expressar naquele momento e deixar que aquele sentimento seja dito do tipo, nossa, isso que você fez me machucou, me doeu, isso me dá muita raiva, né? Você está me deixando com raiva quando você faz isso comigo, foi uma maldade isso que você fez comigo, foi uma coisa muito cruel isso que você fez comigo, dizer diretamente para quem às vezes, né, nos machucou, a gente acumula, e o acúmulo dela vai virando igual lava de vulcão, vai fervendo. A raiva é um sentimento quente, entendam, ela é um sentimento quente, então ela vai fervendo, 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 e a gente consegue ir contendo ela até um certo ponto, e muitas vezes ela sai na forma de uma erupção, e pode sair muitas vezes na hora errada, no local errado e com a pessoa errada. Eu deixo essa primeira preliminar sobre a raiva e eu volto na semana que vem, tá bom? Um abraço para todos. Tenha a bendita da historinha aí do inscrever, sininho e like, que as pessoas têm insistentemente me falado que eu preciso dizer. Então, desde já eu agradeço e até a próxima.